Você pode se sentar, eu já orei. Você pode abrir sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Eu vou começar. Nós já lemos esses versículos muitas vezes, mas eu quero ler essa manhã porque o Senhor tem lidado comigo com uma certa palavra que eu aprendi essa palavra, estudei essa palavra ao longo dos anos, mas eu realmente tive uma chance de ver essa palavra de um ponto de vista apostólico. Muitas vezes nós lemos a palavra de Deus, mas nós lemos a partir do nosso próprio ponto de vista, tentando ver. Muitos já me viram falar isso antes, que nós precisamos começar a ver a palavra de Deus a partir de um ponto de vista centrado em Deus, ao invés de um ponto de vista centrado no eu. A maioria das vezes, e não é a nossa culpa, mas é baseado em como fomos treinados a ler a palavra de Deus. Nós lemos a palavra de Deus com aquilo que nós queremos extrair da palavra, ao invés de tentar descobrir o que Deus quer. Quando nós entendemos o que Deus quer, a Bíblia diz que Ele adiciona todas as outras coisas a nós. Então, essa manhã eu quero falar com você sobre a palavra honra, de um ponto de vista apostólico. Deixa eu ler isso para você. Eu quero ler isso para você ver o porquê. O conceito de honra foi estabelecido porque Deus sabia que aqueles vindo depois, teriam o mesmo acesso, poder e autoridade daqueles que vieram antes. Aqueles que vieram depois, aqueles que vêm depois, que estão aprendendo com alguém, que tem andado com Deus, o objetivo máximo é para você se tornar como aquela pessoa. O objetivo máximo é para você ter a mesma autoridade, ter o mesmo poder e ter os mesmos resultados daquela pessoa que você está seguindo. Agora, Efésios capítulo 4, mas você conseguirá fazer as mesmas coisas. Por que você pensa que Jesus disse, maior obras você fará? Maior obras que eu faço. Jesus estava simplesmente dizendo, você conseguirá fazer as mesmas coisas que eu estava fazendo quando eu estava aqui na Terra. Mas o problema é, debaixo do velho paradigma de religião, sempre tem sido uma grande pessoa e um povo pequenininho. Sabe, Deus pode falar com ele, mas ele não fala comigo. Ou Deus pode falar com ela, ou Deus realmente está falando com ela, mas ele não está realmente falando comigo. Presta atenção isso em Efésios 4. Efésios 4, versículos... vamos ler, eu quero começar no versículo 12, depois eu volto para o 11, depois eu vou para o 13. Pode ser? Ok, então vamos lá. Começar no versículo 12. Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ok? Para o amadurecimento dos santos, para que eles possam fazer a obra do ministério, para que o corpo de Cristo possa ser construído. Você está comigo? Isso é o motivo pelo qual ele deu o versículo 11. E ele deu alguns apóstolos, alguns profetas, alguns evangelistas, alguns pastores e alguns mestres, para o amadurecimento dos santos, para fazer a obra do ministério, para que o corpo de Cristo possa ser construído. Agora, o corpo de Cristo ser construído não está falando de números. Ele está falando sobre o corpo de Cristo se tornar coeso, unido. Isso significa que nós não temos somente uma pessoa capaz de operar nos dons. Nós temos múltiplas pessoas capazes de operar nos dons. Nós temos múltiplas pessoas que podem impor as mãos no doente e eles serão curados. Nós temos múltiplas pessoas que podem falar sobre a vida de alguém da forma correta. Note o que eu disse, falar sobre a vida de alguém da forma correta. Quando são guiados por Deus, não para controle. É por isso que nós temos que estar amadurecendo. Versículo 13.
para que todos nós cheguemos na unidade da fé e no conhecimento do Filho de Deus, a um homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então isso significa que nós temos que estar numa posição onde aqueles que têm andado com Deus há mais tempo têm que estar nos apontando para onde nós não temos que ficar buscando pelo apóstolo. Eu preciso que vocês cresçam. Obrigado, Espírito Santo. É por isso que a palavra honra é tão importante. Vá comigo para Lucas capítulo 6. Vá comigo para Lucas capítulo 6. Glória a Deus. Lucas capítulo 6. Obrigado, Espírito Santo. Louvado seja Deus. Agora eu vou ler esse versículo específico em 2 ou 3 versículos, versões diferentes, mas eu vou começar na King James. Lucas capítulo 6, versículo 40. Lucas 6, versículo 40. Ele diz: o discípulo não está acima do seu mestre, mas cada um que é perfeito, amadurecido, já vimos essa palavra antes? Onde que nós vimos essa palavra? Em Efésios, certo? Efésios nós vimos a palavra, né? No versículo 12, certo? Ele diz: mas todo aquele que é amadurecido será como o seu mestre. Agora, para vocês que não são entendidos da Bíblia, talvez você é um cristão recente, você vê a palavra mestre, não pense sobre a nossa versão de ler a Bíblia americanizada. Essa palavra é traduzida em professor, ok? O melhor lugar que eu posso ver que ele foi usado, eu gosto dos movies, dos filmes antigos de Kung Fu, onde as palavras não vão de encontro com a boca. Sabe, os modernos, eles os mestres do Kung Fu sempre usavam a palavra mestre, mas significa que eles estavam tentando aprender alguma coisa daquela pessoa que sabiam mais Kung Fu do que eles. Eles queriam, preste atenção, eles queriam honrar a vida daquela pessoa, preferir aquela pessoa para que eles pudessem aprender com aquela pessoa, para que eles pudessem se tornar para que eles pudessem aplicar as artes marciais tão bem quanto o mestre. Por quê? Porque eles honravam o mestre ou o professor para que eles pudessem aprender. É isso que Jesus está falando aqui. Jesus disse que o discípulo não está acima do seu mestre, mas cada um que é amadurecido será assim como o seu mestre. Essa é a palavra honra, ela entra aqui. Veja, a honra não é algo que Deus pode colocar sobre você. A honra não é algo que você pode simplesmente herdar. A honra é algo que você precisa decidir fazer. Veja, dos enganos que nós temos no corpo de Cristo é que Jesus fez tudo. Não, Jesus pagou por tudo. Ele não fez tudo e não está fazendo tudo. Jesus pagou por tudo, mas ele não fez tudo. Porque se ele tivesse feito tudo, então o que nós estamos aqui fazendo? Fazendo o que aqui? Se ele tivesse feito tudo, então, por que nós teríamos... por que ele não estaria nos dando instruções de como viver e o que fazer se ele tivesse feito tudo? O que Jesus fez foi preparou a fundação, a partir da qual nós podemos pisar nessa fundação e fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Jesus disse algo, ele disse: eu só falo aquilo que eu vejo o Pai, ouço o Pai falar, eu só faço o que eu vejo, o que o Pai me manda fazer. Isso é um ato de honra, porque ele estava preferindo o Pai dele acima dele mesmo. Então, preste atenção, isso é um segredo no sobrenatural, que a maioria das pessoas no mundo, no sistema do mundo, não conseguem pegar. Porque no sistema do mundo é sobre domínio em cima um do outro.
É sobre quem pode passar à frente da outra pessoa. Mas no sobrenatural, no mundo do espírito, é sobre quem pode trabalhar com a outra pessoa. Quem pode se juntar, se unir, se tornar. Essa palavra sinergia é uma energia sinônima. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Como que nós podemos nos tornar a casa dos vencedores da aliança se o apóstolo é o único bem-sucedido aqui? Como que nós podemos ser uma casa de aliança de vencedores se o apóstolo é o único que parece que está prosperando? Se ele é o único que diz que anda em saúde? Se ele é o único que tem tudo acontecendo para ele? Quando Jesus disse, eu só faço o que o Pai me manda fazer e eu só falo o que eu vejo o Pai fazer, Jesus estava automaticamente se colocando na categoria com Deus. Porque ele sabia que ele não estava em competição com Deus. Ele sabia que ele e Deus tinham a mesma agenda. Então, portanto, se eu e Deus, se Jesus e Deus, eu e Deus, você e Deus temos a mesma agenda, então nós temos que ter a mesma autoridade que Deus, nós temos a mesma habilidade que Deus, o mesmo poder que Deus. A honra na esfera no mundo do espírito, deixa eu te falar dessa forma. A honra é moeda de troca no reino de Deus. É como você se move. É como você faz as coisas no reino de Deus. Sem a honra, sem honrar, sem preferir o outro, alguém acima de você, sem você dizer, eu vou ser um discípulo, eu vou ser um estudante, eu vou deixar. Vá para Josué 1:8. Essa é uma das minhas passagens favoritas da Bíblia. Porque nós pegamos Josué 1:8 e aplicamos para a Bíblia inteira. O que podemos fazer? Mas esse não foi o significado original. Esse não foi o conceito original em Josué 1:8. Esse não foi o conceito original. O conceito original não foi para você pegar o versículo 8 e aplicar para toda a Bíblia. Você pode, mas esse não foi o original intenção. Preste atenção, Josué 1:8. Olha o que ele fala. Josué 1. Primeiro, a Bíblia inteira não foi escrita. Pensa. O Novo Testamento ainda não tinha surgido quando isso aqui foi escrito. A Bíblia inteira não tinha sido escrita quando isso aqui foi escrito. E depois ele diz, esse livro da lei... Então ele está falando sobre um livro muito específico. Ele disse, esse livro da lei não deve sair da sua boca, mas você deve meditar nele dia e noite para que você possa observar e fazer de acordo com tudo que está escrito aqui, porque então você fará o seu caminho próspero e então você terá um bom sucesso. Esse livro da lei. Que livro da lei? Preste atenção no que ele fala. No versículo, vamos ver. Vamos começar no versículo 1. Agora, depois da morte de Moisés, o servo do Senhor... O Senhor vê acontecer o que o Senhor falou com Josué, o filho de Num. Quem está falando com Josué? Quem está falando com Josué? O Senhor está falando com Josué, certo? Agora olha o que ele fala. Moisés, meu servo, morreu. Então agora levanta, passa pelo Jordão, você e todo o seu povo, para a terra que eu dou a eles, para os filhos de Israel. Cada lugar que a sola do seu pé tocar, esse lugar eu dei a você. Como eu disse para Moisés. Então, qual é a referência de Josué? Moisés. É o que Deus falou para Moisés, certo? Preste atenção. Do deserto até o Líbano, até o grande rio, rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o grande mar, indo até o pôr do sol será a sua costa. Não haverá nenhum homem capaz de ficar diante de você todos os dias da sua vida. Assim como eu fui com Moisés... Agora, presta atenção. Vamos ver algo aqui. Ele diz, assim como eu era com Moisés, qual é a referência de Josué novamente? Moisés. A referência de Josué é Moisés. Isso significa que Josué precisava estar ao redor de Moisés para poder saber como Deus era com Moisés. Então, ele já tem a expectativa
da autoridade que ele vai ter, do poder que ele vai ter, das revelações que ele vai receber, do que Deus vai ser com ele, porque ele era com Moisés. Então, Josué, como era com Moisés. Ouça, nós estamos num grande posicionamento aqui nessa igreja, Word of Life. Nós estamos num grande posicionamento aqui, porque nós conseguimos ver Deus com o nosso apóstolo. Então, portanto, nós vemos, nós estamos no nosso presente, nós conseguimos ver o nosso futuro. Preste atenção nisso, pode se sentar. Nenhum homem conseguirá ficar diante de você todos os dias da sua vida. Assim como eu era com Moisés, assim eu serei com você. Eu não vou falhar com você nem te abandonar. Versículo 6, ele fala: seja forte e tenha muita coragem, porque a esse povo você dividirá por uma herança a terra, que eu jurei a seus pais a dar a eles. Simplesmente seja você forte e muito corajoso, para que você possa observar e fazer de acordo com a lei que Moisés, meu servo, te ordenou. Não se vire para a direita nem para a esquerda, para que você possa prosperar onde você for. Agora, esse livro da lei, que livro? O livro que Moisés te deu. Deixa eu ler uma outra versão para você. Eu vou ler uma outra versão de Lucas 6,40. Vamos ver na mensagem versão, na Bíblia versão mensagem. Eu vou para frente e para trás por um motivo, eu quero que você veja algo. Na versão mensagem a gente diz, ele citou o provérbio e ele fala, um aprendiz não passa por cima do seu mestre. Você tem que ter cautela com quem você segue como seu professor. Porque todo aquele que você segue como seu professor é aquilo que você vai se tornar. Veja, a honra é tão importante porque é algo que você precisa decidir fazer. Por que a honra é importante? A honra é importante porque existe um dia, vai ter um dia que alguns de nós conseguirão andar na mesma graça que o apóstolo anda. Isso não significa que nós somos o apóstolo. Veja, é os homens que ficam presos em títulos. São os homens que ficam presos em títulos, porque o título pode criar o ego às vezes. Ouça, se eu consigo ter os mesmos resultados que o apóstolo, se eu consigo ter as mesmas revelações que o apóstolo para a minha vida, se eu posso ter a mesma autoridade que o apóstolo, você não precisa me chamar de apóstolo, eu vou andar nesse apostolado. Vocês estão vendo isso? Veja. O sistema do mundo é tudo sobre competição. E é tudo sobre quem pode ser o melhor. Eu estava conversando com o meu advogado outro dia. Ele é um bom amigo meu, grande amigo meu. Ele é judeu. E eu conheço ele há muitos anos. Ele é um rapaz muito maravilhoso. E ele me falou outro dia, ele disse, Leroy Júnior, isso pode ser contrário ao que a sociedade está te dizendo, mas eu quero que você esteja no meio do bando. Eu disse, o que isso quer dizer? Quando está no meio do bando, significa que você é normal, certo? No meio da multidão. Não é isso que eu estou falando. Você já assistiu esses programas de natureza, onde vem o leão, ou a chita, ou alguém que te está caçando, um predador? De quem que eles vão atrás? Eu disse, eles vão atrás daqueles que estão lá atrás. Às vezes eles, dependendo do ângulo, eles de repente pegam os que estão na frente do bando. Mas sabe quem são os mais seguros? Qual é o meu ponto de dizer isso? Pare de se julgar de acordo com os padrões do mundo. Pare de se julgar onde você está na vida baseado no que o sistema do mundo está dizendo. Ouça, enquanto você estiver ouvindo a voz de Deus, enquanto você estiver fazendo o que Deus mandou você fazer, Deus pode te levar onde Ele quiser que você vá.
Veja, não é sobre, presta atenção, eu vou dizer algo, não é sobre você estar na frente. É sobre você estar no meio da vontade de Deus. Veja, é por isso que a honra é tão importante, porque sem a honra, você não pode se desmembrar ao ponto de conseguir ver onde você precisa prestar contas. Veja, a honra te coloca, a pior pessoa para estar ao redor é uma pessoa cheia de ego. Oh, eu não consigo ficar perto de uma pessoa cheia de ego. Oh, eu não consigo, me incomoda. Está ao redor de pessoas que são cheias de ego, sabe tudo. Ah, oh meu Deus. Você não pode falar com a pessoa direito. Você não consegue racionalizar com a pessoa. Veja, a razão pela qual a honra é a sua escolha, eu vou explicar para você como Deus criou o sistema. Porque se você vê, no princípio, quando Deus criou o homem e a mulher, era sobre honra já lá. Porque Deus deu a eles instruções e eles precisariam escolher, honrar aquelas instruções. Veja, onde nós nos enganamos, nós pensamos que não precisamos honrar as instruções de Deus e receber os benefícios. Nós precisamos conseguir honrar as instruções vindas de Deus. Nós precisamos conseguir honrar a palavra de Deus. Ouça, porque é importante. Nesses últimos dias, tem pregadores que não honram a palavra de Deus. A Bíblia fala que nos últimos dias os próprios eleitos seriam enganados. Existem pregadores que não honram a palavra de Deus. Eu vou te dar um exemplo. Vá para 1 Coríntios, capítulo 6. Estou falando sobre honra. Honra significa preferir. É colocar algo antes de você, preferir. Mas você precisa prestar atenção naquilo que você está colocando antes de você. Naquilo que você colocar antes de você, é ali que você vai estar indo. Então, vai ser a sua escolha. Então, você não pode simplesmente seguir qualquer pessoa. Você não pode simplesmente seguir alguém porque ela é popular. Você não pode seguir uma pessoa porque parece que a pessoa tem tudo de sucesso acontecendo para ela. Você precisa estar lá e observar. É por isso que os ministros debaixo do nosso apóstolo, eles passam pelo processo de entrevista, aplicação, depois eles têm uma aprovação de 2 anos para ter certeza que você quer isso que você quer. Nós queremos que você veja. É por isso que eu não acho que é bom a pessoa se juntar à igreja automaticamente. Vá lá 2 domingos, assiste, vê o que está acontecendo naquela igreja. Vê o que eles estão fazendo. Veja o que eles estão ensinando. Você está recebendo alguma coisa? Se você vai lá e você não recebe nada, não volta. Porque o que quer que seja que você honre, é aquilo que você vai se tornar. Tem pregadores que nem honram a palavra de Deus. Olha para 1 Coríntios capítulo 6. Espírito Santo, me ajuda nessa parte agora aqui. Eu penso que eu sei. 1 Coríntios 6. Ok, presta atenção. Tem pregadores que não honram a palavra de Deus. Quando eu ler esses versículos agora, nós vamos já resolver o problema de homossexualidade. Ok? Nós vamos resolver esse problema. Você não tem que ter nenhum problema depois que você vai ler esses versículos aqui. Estamos claros? Não vai ter nenhuma ambiguidade, nenhuma... sim, mas... Não, nada disso. Porque eu vou provar que é por isso que é importante você honrar. Preferir. Em outras palavras, quando você honra a palavra de Deus, você coloca a palavra de Deus em tal estima alta, tão alto, que não importa o que ninguém mais diga.
Não importa qual a revelação que eles digam que surgiram, ou que outros versículos que vêm distorcem. 1 Coríntios, eu ainda estou falando sobre honra. 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 9. Você não sabe que o injusto não herdarão os reinos de Deus, os injustos não herdarão o reino de Deus? Você não sabe disso? O apóstolo Paulo dizendo que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então, em caso de você não saber quem são os injustos, não se enganem. Nem os fornicadores, note o final, fornicadores, praticantes, são pessoas que praticam. Isso não é alguém que comete um erro, é pego numa fase lá, comete um erro, se arrepende, não é alguém que continua fazendo, continua fazendo, continua fazendo e continua fazendo. Ok? Porque não, a gente fala que as pessoas falam, a gente não ama. Não, eu não tô cansado disso. Eu honro a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela tem precedência na minha vida. Não importa como você se sinta. Nem os adúlteros, idólatras, nem os adulteradores, nem os efeminados. Vocês estão quietos agora. Nem os efeminados. Quando você olha a palavra efeminado, existe um positivo e um negativo. O positivo significa ser suave. É um positivo. É algo que é suposto a ser suave. Mas depois tem o negativo. Você precisa entender o grego. É uma linguagem romântica. Às vezes, quando uma palavra é dita em grego, que é dita numa situação específica, você recebe a definição. Em outra situação é outra definição. Mas nessa definição específica, está usando negativamente. Na verdade, está se referindo à homossexualidade. Então, preste atenção. Vamos lá. Vamos olhar novamente no início. Você não sabe que os injustos não herdarão o reino de Deus? Certo? Depois ele começa a nomear. Aí ele chega, nem os efeminados. Então, você, ouça, transgênero, isso é efeminado. Isso é um homem querendo ser uma mulher. Vocês ficaram quietos agora, né? Veja. Quando você honra a palavra de Deus e você anda em honra, isso significa que você se torna honrável. Honrável significa que você tem integridade. Honrável significa que você anda de uma forma específica, você tem ética sobre a sua vida. Então significa que você não vai com tudo que todo mundo está fazendo ou falando, não importa o que leis eles criem. Veja, quando nós falamos sobre honra, nós estamos falando sobre algo que nós escolhemos fazer, algo que nós decidimos. Eu vou honrar a palavra de Deus e não importa o que ninguém mais diga. Jesus disse, ele disse que você será odiado por causa do meu nome. Então, se você continua fazendo todo mundo ao seu redor feliz da forma que você pensa, especialmente se você honra a palavra de Deus, se você honrar a palavra de Deus, às vezes as pessoas vão ficar com raiva de você. Mas, novamente, olha o que ele fala. Novamente, Deus disse para Josué, eu serei com você, assim como eu era com Moisés. Então, se você decidir honrar a palavra de Deus, Deus vai ser com você. Então, eu preciso que você entenda isso, porque parece que a nossa sociedade, parece que as coisas não parecem, as coisas estão ficando mais escuras lá fora. E se nós não prestarmos atenção na nossa conduta, se nós não vigiarmos, sem a unção apostólica, sem a aliança, sem a honra, essas coisas vão entrar na igreja. Isso vai entrar na igreja. É por isso que o apóstolo ensina a gente da forma que ele ensina. É por isso que ele ministra a nós da forma que ele ministra. É porque ele tem uma responsabilidade de nos ensinar
para viver da forma que Deus quer que nós vivamos. Então, é porque nós honramos isso, porque nós honramos Ele, porque nós honramos a palavra de Deus, porque nós honramos o que Deus faz, às vezes faz com que a gente pareça que nós estamos sozinhos. Somos estranhos. Mas Deus é com você. Você está com a palavra dele, então Ele é com você. Veja, o problema, muitos pregadores nem honram a palavra de Deus e criam desculpas. Eles criam desculpas. Ouça, se você não puder pegar o que o apóstolo fala aqui, então deixa Romanos 8, 9, 10 de fora, porque é o mesmo autor, mesmo Espírito Santo. Então, você sabe que Romanos 8, 9, 10 fala, o apóstolo ensinou a gente como a gente nasce de novo. Então, baseado no que o apóstolo Paulo está dizendo, presta atenção agora, aqueles que praticam homossexualidade não podem ser cristãos. Eu não estou falando sobre alguém que está com dificuldade e está querendo sair dessa situação. Eu estou falando de alguém que fala, é assim que eu vou ser e você tem que me aceitar como cristão. Não, eu não vou aceitar. Porque a Bíblia diz que você não vai herdar o reino de Deus. Então nós temos que aprender a honrar a palavra de Deus, ou nós vamos honrar a palavra de Deus ou não vamos. Ou nós vamos honrar a palavra de Deus ou não vamos. A honra simplesmente significa preferir, colocar acima de nós mesmos. Então, para que nós possamos receber dali, você pode se sentar. Eu disse mais cedo que a honra é a moeda do reino de Deus. Agora, a fé é a moeda do sobrenatural. Presta atenção. É possível você ter fé e não ter honra? Sim, é possível. É possível você ter fé e não ter honra. Você não vai a lugar nenhum, mas você vai conseguir ter. Você não vai fazer nada acontecer. 2 exemplos. Primeiro, eu acho que é Êxodo. Números 12. Números 12. Eu já estou quase terminando. Números 12. Números 12. Eu quero que você veja algo aqui. Números 12, começando no versículo 1, e diz, e Miriam e Arão falaram contra Moisés. Baseado em Josué, nós já sabemos que Deus era com Moisés. Então, quando eles estão falando contra Moisés, estão falando contra Deus. Ok. Agora, presta atenção nisso agora. Por causa da mulher da Etiópia que ele havia casado. Ele casou com uma mulher da Etiópia. Agora, novamente, vamos sair e parar de ler a Bíblia com os óculos americanizados. Ele casou porque ele casou com uma mulher negra. Não é por isso. Mesmo que ela era negra, mas não foi o motivo pelo qual... Você sabe qual foi o motivo? A razão pela qual eles ficaram com raiva de Moisés é porque Moisés casou com uma mulher da Etiópia. Naquela época, a Etiópia era um país próspero. Então, quando Moisés casou com essa mulher da Etiópia, o que eles pensaram que Moisés estava falando para eles, estão acima de vocês. Porque, lembra, Moisés foi criado no palácio. Eles eram escravos. Então, o complexo de inferioridade deles fizeram com que eles ficassem com raiva de Moisés. Mas se eles simplesmente aprendessem a honrar Moisés, Moisés os trariam tiraria eles do complexo de inferioridade deles. Você vê
Você consegue ver a importância da honra? Não importa onde você esteja na vida. Se Deus conectar você com alguém que é honrável e você começar a honrar essas pessoas, Deus vai fazer com que você suba para o nível deles. Então, quando você chega no nível deles, você vai ter que permanecer honrável, porque agora você e eles estão operando nos mesmos dons e autoridades e poder. Veja, a honra nos coloca numa posição onde nós conseguimos acessar a mesma autoridade, o mesmo poder, os mesmos resultados, porque não vai subir na nossa cabeça. Veja, existem algumas pessoas aqui, mas tem que chegar num ponto onde teremos mais de 50% operando na mesma graça que o apóstolo está operando. E nós trabalhamos em aliança, em junção, e vai ter um impacto maior nas nossas comunidades. Por quê? Porque ele pode ser o apóstolo, mas porque eu estou conectada com ele, eu sou apostólico. Eu não preciso ter o título, eu só quero ter o poder e a autoridade. Isso faz sentido para você? Veja, preste atenção de como isso faz sentido. Satanás, todo o modo de operação de Satanás é dividir e tomar controle. O que ele fez com Adão e Eva? Ele dividiu eles e dominou sobre eles. Veja, Deus, por que Deus, me ouça, por que Deus nos faria a imagem dele, semelhança dele e nos manteria abaixo dele? Eu tenho uma outra pergunta para você. A gente acabou de passar a Páscoa e a ressurreição. Por que Jesus pagou o preço que ele pagou e teria a expectativa de termos a mesma coisa de nós? Preste atenção nisso. Por que Jesus pagaria o preço que ele pagou na cruz? Você se dá conta do preço que ele pagou? O preço que Deus pagou. Deus deu a nós seu único filho. Ele nos deu seu único filho para nos colocar de volta na posição que Adão estava antes eles comerem da árvore. Por quê? Para quê? Então, por quê? Certo? Então, por que Deus negociaria isso? Abriria a mão disso? Por que Deus começaria a dizer: ah, tudo bem, eu sei que Jesus morreu na cruz, eu sei que ele derramou o sangue dele por você, pelos seus pecados, eu sei de tudo isso, mas você pode continuar fazendo o que você está fazendo mesmo assim. Não, nunca no mundo. É por isso que a honra entra no lugar. Você prefere a palavra dele acima de qualquer outra coisa. Alguém fala alguma coisa, surge com alguma coisa, deixa eu conferir com a palavra dele, deixa eu comparar com a palavra. Se eu não... Agora, aqui está o ponto de Efésios 1. Se eu não entender e não conseguir, aí Deus colocou pessoas na minha vida que possam me ajudar a entender. Note que eu não disse que Deus colocou pessoas na sua vida para fazer no seu lugar. Ele colocou pessoas na sua vida para te ajudarem a entender, para você fazer por você mesmo. Vamos continuar lendo. Então Miriam, ela ficaram com raiva de Moisés porque Moisés começou... Não foi por causa dos escravos nem nada. Foi porque eles pensaram que Moisés, na mente deles, Moisés não estava pensando que era melhor do que eles, que ele podia casar acima do nível deles. É o que eles pensavam. Moisés podia casar com o que ele quisesse casar. O nível deles seria aumentado se eles tivessem honrado Moisés. Note. Quando Miriam e Arão falaram contra Moisés e murmuraram contra Deus, eles tinham dinheiro. Eles tinham dinheiro. Qual era o problema deles? Mental. É por isso que Deus colocou os 5 dons ministeriais nas nossas vidas. Para que a nossa mentalidade possa melhorar. Veja, novamente, o seu espírito é perfeito já. O seu espírito já é perfeito.
Se você foi criado à imagem e semelhança de Deus, que você é, o seu espírito já é perfeito. Então, qual é o problema? Está na mente. Então, veja, volta para Efésios 4, ele diz que nós, para não sermos lançados de um lado para o outro, carregado por todo vento de doutrina. Doutrinas ensinando, mudando sua mentalidade. É por isso que Deus colocou os 5 dons ministeriais nas nossas vidas, para que a nossa mentalidade, a nossa alma possa mudar. Porque nós não podemos ir mais avançar mais além. É provado isso. O seu espírito é igual a Deus. Mas você não pode estar fora do pecado. Você não poderia ficar fora do pecado até você ter se arrependido e recebido o sangue de Jesus lavando a sua mente, sua alma. Então você se tornou uma nova criatura. Uma nova forma de pensar. Veja, então o problema com Miriam e Arão é que eles tinham a forma de pensar e eles estavam conectados com uma pessoa que ia mudar a forma que eles pensavam, mas por causa de algumas circunstâncias externas que eles não gostaram, eles se bloquearam de estarem onde Moisés estava, porque lembra agora, Moisés era para liderá-los. Ele estava os liderando para onde? Terra Prometida. Você não pode chegar na Terra Prometida se você não honrar o líder. Vamos continuar lendo. Vamos continuar lendo. Ouça no versículo 2. E eles disseram, o Senhor, na verdade, falou somente através de Moisés? Ele não falou também através de nós? E o Senhor os ouviu. Eu quero que você veja isso. Eu quero que você veja isso. Número 1, Deus estava falando com eles. Deus falou com eles. Eles estavam ouvindo de Deus, assim como Moisés podia ouvir de Deus. Mas o problema é, eles não tinham a mesma mentalidade com relação a Deus que Moisés tinha. Então significa, preste atenção, mesmo que eles tinham os mesmos direitos e habilidades e dons, eles não tinham a mesma mentalidade. Então, portanto, eles estavam presos na mentalidade deles, enquanto Moisés estava liberado. Então, preste atenção, não é sobre a habilidade, porque o objetivo máximo é, se você está debaixo de um líder que não quer que você chegue onde eles estão, onde ele está, você precisa sair desse lugar. Alguém assistindo, nós já sabemos aqui no Word of Life, Christian Center, os de online, vocês sabem, vocês estão vindo pela primeira vez e você tem um líder e esse líder está escondendo informações de você para você não saber de algumas coisas. Você tem que sair debaixo desse líder. E o Senhor os ouviu. Eu amo essa parte. Sabe quem escreveu Números? Foi Moisés que escreveu. Moisés escreveu Números, o livro de Números. Então, olha para esse versículo 3. Agora o homem Moisés era muito humilde. Isso é Moisés escrevendo sobre ele mesmo. Moisés não estava preocupado com Arão e Miriam. A mentalidade dele era diferente. Ele não estava nem preocupado com eles. Eu sei que Deus é comigo. Deus, eu não vou nem... Você lida com isso. Essa é a mentalidade que nós temos que ter nesse sistema de mundo. Porque algumas pessoas vão vir contra você só por causa do que você crê. Só pelo que você fica, só pelas coisas que você, os valores, sobre os valores que você tem. Você vai ter que ser igual a Moisés. Deus é com você. Então, essas coisinhas, esses ataques que acontecem, que as pessoas tentam colocar na sua vida, não fique com ofensa, não se irrite. Primeiro, a Bíblia diz que eles vão te odiar por causa do nome dele. Mas ele fala, eu sou com você, eu nunca vou te deixar, nunca vou te abandonar. Então por que você vai brigar com essas pessoas? Eu estou falando de você levantar sua mentalidade. Veja, você não é desse mundo. Obrigado, Espírito Santo. Eu comecei a ver tudo que honra é sobre. Honra é de tal forma para a sua mentalidade ser igual à mentalidade do seu líder. Não somente naquilo que você pode ter, que você pode fazer e pode falar, mas a maestria naquilo que ele pensa a respeito de Deus e a agenda de Deus.
Isso é poderoso. Quando a sua mentalidade vai de encontro à mentalidade do seu líder a respeito da agenda de Deus, as outras coisas são automáticas. Preste atenção nisso. E o Senhor falou de repente com Moisés. Nós sabemos que Moisés podia ouvir de Deus, né? Preste atenção no versículo 5 agora. Versículo 4. E o Senhor falou de repente com Moisés e com Arão e com Miriam. Então eles também podiam ouvir Deus, certo? Então Deus não tem nada a ver com isso. Ouvir de Deus não tem nada a ver com isso. O que nós sabemos que eles podem ouvir de Deus porque Deus falou com Moisés, falou com Arão e falou com Miriam. Então todos podiam ouvir Deus. E o Senhor falou de repente com Moisés, Arão e Miriam: saiam vocês três do tabernáculo da congregação. E os três saíram de lá. Os três saíram de lá porque os três ouviram. Novamente, eu estou falando sobre as suas habilidades no sobrenatural. Não tem nada a ver com como Deus vai te usar. Como Deus vai te usar. Porque no sobrenatural existem rankings. No sobrenatural existe autoridade. No sobrenatural existe um lugar. Nós somos o corpo de Cristo. Todos nós temos o nosso lugar no corpo de Cristo. E nós precisamos honrar um ao outro. Nós precisamos honrar um ao outro para que cada um de nós possamos fazer a nossa parte. Por isso que não pode ter inveja, não pode ter ciúme. Nos ministros debaixo de nós não temos competição. Quem tem a igreja maior? Quem se importa se você tem a igreja maior? E também não estamos preocupados se você tem a igreja menor. Tudo que nós queremos saber é, você está querendo o que Deus quer? Porque se você está querendo o que Deus quer, tudo vai se resolver. Versículo 5. E o Senhor desceu no pilar da nuvem e ficou de pé na porta do tabernáculo e chamou Arão e Miriam e os dois vieram. Então, novamente, eles podiam ouvir de Deus, certo? Preste atenção no que Deus falou. E Deus disse, ouça agora minhas palavras. Com quem que Deus está falando? Arão e Miriam. Então eles podem ouvir de Deus, certo? Ele disse, ouça agora minhas palavras. Se houver algum profeta entre vocês, eu, o Senhor, me farei conhecido a ele numa visão. E ele falarei com ele num sonho. O meu servo Moisés não é assim, que ele é fiel em toda a minha casa. Com ele eu falarei boca a boca. Até aparentemente, e não em palavras em escuridão. Na similitude de Deus, vocês não têm medo de falar contra o meu servo Moisés. Aqui é o ponto que você quer que você veja. Nós sabemos que eles podem ouvir de Deus, mas Deus sabia que a mentalidade deles não estava pronta para ouvir o que Moisés estava ouvindo. Então, até que a mentalidade deles ficasse pronta para ouvir o que Moisés estava ouvindo, eu preciso que você ouça o que Moisés está falando, até você chegar no ponto que você pode ouvir do que eu vou te falar. Não é... Deus não pode falar tudo para a sua vida através do apóstolo. Algumas coisas Deus quer falar com você diretamente, mas se a sua mentalidade não estiver certa, ele vai usar o que Deus está falando. Deus não falou nada com você, ele vai usar o que Deus está falando o que ele está falando com o apóstolo. Porque a única vez que Deus fala com a gente diretamente é para melhorar as nossas vidas, para avançar melhor o reino de Deus. Deus nunca fala com a gente para melhorar nossas vidas só para melhorar nossas vidas. Nós temos que entender isso. Deus nunca fala com a gente só para melhorar nossa vida, só por isso, só sem objetivo. Quando Deus fala com a gente, é para melhorar nossas vidas, para nós avançarmos o reino de Deus aqui na terra. Porque Deus não tem como ser expressado. Você se dá conta que Romanos capítulo 8, eu vou concluir com isso aqui. Romanos capítulo 8, preste atenção nisso. Romanos capítulo 8, preste atenção. Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque eu tenho certeza que os sofrimentos do tempo presente não são dignos de se compararem com a glória que será revelada em nós. Revelada em nós. Ele está falando sobre aqui na terra. Certo? Todo mundo no céu está andando na glória. Então a glória não precisa ser revelada lá. Todo mundo no céu está andando na glória. Ao redor
debaixo dos pés, por cima da cabeça, todo ao redor, tudo é glória. Então a glória não precisa ser revelada lá. Então se a glória vai ser revelada, ela precisa estar no lugar que nós vemos aqui na terra. Versículo 20. Porque a criatura foi feita sujeita à vaidade, não desejando, mas por causa daquele que a subjugou em esperança. Porque a criação, a própria criação também será liberta da prisão da corrupção para a glória e liberdade dos filhos de Deus. Você está vendo isso? Porque, versículo 22. Porque nós sabemos que toda a criação geme e luta em dor juntamente até agora. Em outras palavras, a criação está esperando pela o quê? Manifestação dos filhos de Deus. A manifestação significa você era uma coisa, através do processo você se tornou outra coisa. O que você pensa que esse processo é? Efésios 4:12. Veja, Efésios 4:12 é um processo, a manifestação dos filhos de Deus não pode acontecer até que você seja ensinado a ser um filho de Deus. Ele diz, por todos quantos o receberam, lá em João 1:12, certo? Todos os quantos o receberam, o que ele fala no 8:14 aqui, no Romanos 8:14? Em João fala, todos quantos receberam, deu a eles o poder de ser filhos de Deus. Agora aqui, o 8:14 diz, porque todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Eles são, não estão se tornando mais. Então existe um processo que acontece. Esse processo acontece para que todos os quantos receberam Jesus, a eles foram dado o poder para se tornarem, mas aqui nós vemos em Romanos 8:14, o apóstolo está falando, por todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. O que acontece de se tornar para ser? Tem alguma coisa que acontece no meio. É por isso que a honra é tão importante. Porque o que eu honro, sem a honra você não faz essa transição. Veja, Miriam e Arão pensaram que já haviam feito a transição, mas tudo que eles tinham a fazer, eles conseguiam ouvir Deus, eles não conseguiam lidar com o que Deus queria, eles não queriam lidar com o que Moisés estava trazendo. Se eles sentassem, ficassem quietos e honrassem e deixassem a espada do Espírito, igual o apóstolo quando traz a espada do Espírito para nós, te cortar e deixar você sangrar, aí quando você curar, você vai estar numa outra posição. Veja, essa palavra honra, ela é tão importante. A honra é o segredo, é a palavra que o sistema do mundo não entende. Eles não entendem, não tem honra no mundo. É por isso que a gente tem um sistema de tribunal, de corte, porque as pessoas não são honráveis, fazem qualquer coisa, destrói qualquer pessoa por seu próprio alto prazer. Mas no reino de Deus não é assim que temos que ser. No reino de Deus, nós precisamos fazer esse processo de só ter o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Obrigado, Espírito Santo. Os 5 dons ministeriais, eles são aqueles colocados no lugar para que libera esse poder de sermos feitos filhos de Deus, que está em João. Em João você tem o poder de se tornar filho de Deus. Preste atenção, isso não significa que você vai manifestar, você tem o poder para manifestar, mas em Romanos 8:14, ele diz que você é um filho de Deus, porque você sabe ser guiado pelo Espírito de Deus. Então, o processo, os 5 dons ministeriais, é nos ensinar a sermos guiados, sem a honra, sem preferir. Se você vem aqui, por que você vem para o Word of Life Christian Center se você não vai meditar no que o apóstolo diz? Qual é o propósito de você vir aqui? Qual é a razão, o motivo? Eu tenho o mesmo testemunho. Deus me conectou aqui. Então, se Deus me conectou aqui, significa que Deus quer me levar daqui para me tirar desse poder de me tornar filho de Deus, para eu manifestar como filho de Deus. Porque se eu não manifestar, então a criatura vai ficar sentada lá esperando a manifestação dos filhos de Deus. Presta atenção no que eu falei. Deus está trabalhando através de você, falando com você para melhorar a sua vida. Não é só para você ter a sua vida melhorada para você mesmo.
Deus trabalhando através de você, falando com você para melhorar a sua vida, para que você possa manifestar o reino. Se você não tem intenção de manifestar o reino, é por isso que a honra é importante, porque a honra deixa você ter a mesma mentalidade que o seu líder. Então, quando você pega a mesma mentalidade que o seu líder, quando Deus fala com você, fica claro, você consegue estar na mesma nuvem, na mesma onda do apóstolo, quando Deus fala com uma situação na sua vida, como se o apóstolo tivesse falado com você. Porque é assim que é suposto a ser. Em algum momento na sua vida, preste atenção, em algum momento na sua vida, você precisa chegar num ponto onde você está adicionando, agregando valor. Lembra que eu falei sobre a palavra sinergia? É uma energia sinônima. Em algum momento você tem que conseguir chegar num ponto onde você vai estar adicionando, agregando valor à vida do apóstolo. Porque preste atenção, quando você agrega valor à vida do apóstolo, significa que agora ele consegue avançar mais e alcançar mais pessoas, porque ele não tem que ficar tomando conta da gente, porque nós sabemos tomar conta de nós mesmos. Ele não precisa vir e apagar os fogos na nossa vida, os incêndios, porque nós sabemos, a gente sabe cuidar dos incêndios. A Bíblia fala, deixa eles chamarem pelos anciãos da igreja, não o apóstolo, o pastor, o mestre, o evangelista. Vocês estão me ouvindo? Não o apóstolo, o pastor, o evangelista, o profeta, os anciãos da igreja, os líderes da igreja, eles imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Então, o rei Saul recebeu instruções e ele foi desonrável. Samuel falou para ele, o profeta Samuel falou para ele, vá para Gilgal, eu acho que era Gilgal, vá para lá, eu estarei lá em 7 dias. Ele disse, quando eu chegar lá, nós faremos uma oferta de sacrifício queimado. Ele foi, rei Saul foi. Quando ele chegou lá, depois dos 7 dias, Samuel não havia aparecido. Então ele pegou por ele mesmo para oferecer uma oferta de queimada para Deus. Quando Samuel chegou, ele notou que ele já havia feito a oferta, o sacrifício. Ele perguntou a ele, por que você fez a oferta de sacrifício se eu disse que estaria aqui? Saul disse, você não apareceu na hora que deveria, não chegou. Aí ele falou, você não chegou quando disse que ia vir. E o pessoal estava me incomodando. Então, eu fui e fiz a oferta pra gente continuar fazendo o que tem que fazer. Você sabe que a resposta de Samuel para ele foi, Deus rejeitou você. O seu reino não mais existirá. Veja, só porque você tem a habilidade de fazer alguma coisa, se você não recebeu uma palavra direta de Deus, veja, isso pode funcionar no sistema do mundo, mas isso não funciona no sobrenatural. Isso não funciona no sobrenatural. Veja, ele perdeu todo um reino, ele perdeu toda a autoridade e poder que ele tinha por causa de uma desonra. Por causa que ele não poderia ser paciente e dizer, ok, eu tenho a mesma mentalidade daquele que me deu as instruções. Veja. O apóstolo mudou algumas coisas aqui no culto. Não sei se vocês já notaram. Agora, para eu chegar aqui e fazer algo diferente, isso está fora de ordem. Então, nós vamos fazer as mesmas coisas. Se o apóstolo decidir ir num sabático por 1 ano e eu e o Montreal ficarmos alternando, nós vamos fazer a mesma coisa que ele mandou fazer até que ele nos dê outras instruções. Porque não é sobre ego, não é sobre o que nos faz parecer bonitos, é o que Deus quer. Veja, é por isso que nós precisamos chegar no corpo de Cristo nesse ponto onde nós estamos maduros o suficientes para ter a mesma autoridade, para ter a mesma habilidade, para ter o mesmo poder e não destruir a agenda de Deus. Porque o que acontece na maioria das vezes, as pessoas têm a mesma autoridade, muitas pessoas com a mesma autoridade e a mesma elas vão destruir o que Deus está fazendo, porque vão fazer igual Arão e Miriam, vão estragar o que Deus está fazendo, porque a pessoa impor a mão sobre algumas pessoas e ficaram curados, mas não se deram conta que só conseguiram fazer aquilo é porque eles estão conectados, por causa da habilidade de honrar. Aí eles querem fazer outro ministério, querem sair.
Honre a palavra de Deus acima de qualquer custo. Com todo, acima de qualquer coisa. Custe o que custar. Nós chegamos numa sociedade, numa cultura onde os homens têm suas próprias regras, as suas próprias imaginações, seus próprios pensamentos. Até mesmo quando se trata de ler a Bíblia, eles vão distorcer a Bíblia, virar a Bíblia de cabeça para baixo. Vai pegar o que eles querem da Bíblia, escolher, fazer o que eles querem fazer com a Bíblia. Nós precisamos conseguir honrar a palavra de Deus, custe o que custar. Escolha ser honrável. Escolha honrar. Existem alguns lugares que você quer chegar na vida. Existem algumas coisas que você quer conquistar na vida. Existem algumas coisas que você quer fazer. Deus quer que você faça essas coisas, mas você precisa fazer essas coisas da forma que Ele criou para elas serem feitas. Eu sei os pensamentos que eu penso a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que desejais. Deus tem uma forma específica que Ele quer fazer as coisas acontecerem na sua vida. Então é por isso que Ele nos deu os 5 dons ministeriais, para que nós não seremos filhos jogados de um lado para o outro, lançados por todo o vento de doutrina. Mas se você for escolher honrar, aí a sua mentalidade vai ficar no mesmo nível. Porque Lucas 6,40, eu vou me repetir novamente, ele diz que o estudante, o discípulo, não pode estar acima do mestre. Mas se o estudante, o discípulo, for deixar o mestre amadurecer ele, você vai ficar no mesmo nível como o mestre. Eu não sei você, mas eu vou concluir agora, mas eu não sei você, mas o exemplo que o apóstolo tem nos dado para nós, como eu, a Shona, o Montreal e o Darnell, eu e meus irmãos, a forma que nós o tratamos, eu quero essa mesma coisa na minha vida. Eu tenho isso com as minhas 2 filhas, mas eu tenho porque eu honro, eu aprendi algumas coisas com meu pai. Então eu fui capaz de ministrar isso nos meus filhos, transmitir para os meus filhos. Então o meu objetivo é deixar eles ministrarem nos filhos deles. É assim que a sociedade muda, você notou? A sociedade muda quando... É isso que eu quero que você pegue isso. Eu estou tão feliz que o apóstolo tem ensinado sobre saúde, porque tem algumas coisas, algumas sabedorias que... existem sabedorias que os jovens têm. Pega isso. Vocês estão pegando isso? Que eles têm sabedorias que os jovens... Que ele tem sabedoria que eu aposto que o jovem precisa ter acesso. Porque tem tanta coisa vindo nesse sistema do mundo, tanta coisa errada no mundo. Você não pode googar tudo, descobrir tudo lá, entender tudo. Estão falando de inteligência artificial. A inteligência artificial não sabe a mente de Deus. A inteligência artificial não acessa a mente de Deus. A inteligência artificial só acessa o que o homem já pensou. A mente de Deus pensa coisas que o homem nem chegou lá, nem imaginou ainda. Então nós precisamos que os nossos jovens, os santos jovens, permaneçam vivos para nos ensinar a acessar a mente de Deus. Para que os jovens, os mais velhos, precisam nos ensinar para os jovens santos não pensarem que a mente de Deus é Google. Maybe it's the first time here